Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, voltando a aparecer aqui depois de muito tempo, cara, muita história pra contar pra vocês. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser como se fosse realmente uma conversa, mas uma conversa rápida, porém, obviamente, pautada na Bíblia. E bom, a história de hoje que eu vou contar é exatamente um pouco da minha história, do que eu tô vivendo hoje e do que vai acontecer nos próximos vídeos. E o tema de hoje é de, cara, continue olhando pra Jesus, independente do que esteja acontecendo com você. Estou passando por uma fase no momento da qual eu me mudei da minha cidade. Eu sou de Salvador, hoje eu resido em Paraíba, na Paraíba. E cara, se eu não tiver os meus olhos focados em Jesus, eu sinceramente não sei como é que vai ser o meu trajeto, além do que já aconteceu. Eu estava na minha cidade, tranquilo, vivendo a minha vida ok. Eu tinha um trabalho, eu tinha uma faculdade e tudo certo. Até que eu precisei sair de lá. Mas não porque de fato eu queria. Bom, queria eu queria. Mas não da forma que aconteceu. Há alguns meses atrás, eu ouvi da parte do Senhor que eu iria precisar sair da minha cidade. Eu iria me mudar de lá. E a primeira coisa que eu pensei foi de que, beleza, eu vou me mudar da minha cidade, eu vou transferir a minha faculdade e eu vou levar meu trabalho. Eu trabalhava remotamente, dava para eu fazer isso tranquilo. Não ia ter nenhum problema, assim dizer. Só que o que o Senhor queria para mim era de que eu fizesse isso de uma forma totalmente dependente dele. Ou seja, eu precisaria fazer isso dependendo dele em exatamente tudo. Eu não levaria a minha faculdade de imediato, eu não levaria nem o meu trabalho. Ou seja, eu literalmente sairia com as mãos atrás e outra na frente, exatamente como Abraão. E ao contrário do que muitas pessoas podem falar para você, é de que quando você tem uma palavra de Deus, isso não significa que a sua vida vai ser fácil. Talvez muito pelo contrário, ela provavelmente vai se complicar cada vez mais. Pense comigo. Você tem um trabalho, tem uma faculdade, tem a sua família. O quão normal é hoje você ouvir que você vai sair da sua casa, que você vai sair do seu trabalho, e você vai para uma terra estranha, da onde você não conhece ninguém, porque eu não tinha família, eu não tenho família aqui e nem amigos. Você simplesmente vai sair. E pior, você não sabe nem para onde você vai. Você só vai saber exatamente no dia que você vai sair. E quando você observa uma coisa assim, provavelmente você vai olhar e vai dizer que é loucura. E é loucura. Mas acontece que as loucuras mais doidas que você vai fazer por Cristo vai te permitir viver testemunhos que somente você vai ter a propriedade de falar. Porque o que tem de tão especial em você colher uma bênção da qual você poderia fazer? E eu não estou querendo dizer que bênçãos são coisas ruins. Mas, por exemplo, você pede um carro. Você juntar, você vai conseguir fazer aquele carro. Ou o Senhor vai te dar aquele carro, mesmo você não conseguindo. Só que, se você tem como fazer, você recebe essa palavra, por exemplo, você vai ter um carro. E você olha assim e fala, beleza, eu posso trabalhar e uma hora eu vou ter. Mas uma coisa é, você vai ter um carro e você não trabalha, você não tem expectativa ou de ter dinheiro suficiente para comprar aquele carro e você fala, beleza, como é que eu vou ter esse carro? E quando isso acontece, você tem duas opções, ou olhar ou não olhar para Deus. Ou você olha para as circunstâncias, ou você olha para Cristo. E é um processo que é difícil, porque é diferente você receber a palavra e viver para a palavra. É mais complicado você olhar para aquela direção a todo momento. Porque quando você recebe uma palavra de que o Senhor vai fazer algo novo na sua vida, você não sabe o que é que vai precisar acontecer para aquilo ali acontecer. Você vai olhar e vai dizer, beleza, o Senhor vai me dar alguma coisa nova. Mas você não sabe exatamente quando ou como. E se for, por exemplo, uma mudança, como foi no meu caso, você pode saber para onde você vai, mas talvez te peça de uma forma que tudo saia do seu controle. E nesses momentos você vai precisar olhar para Deus. E nesse processo você vai ver que como eu vou olhar para Deus? Ou aonde é que eu vou achar alguém para me ajudar nisso? E deixa eu te dizer uma coisa. Se algo Deus te disse, se algo Deus te prometeu, muito difícil você encontrar alguém que vai te apoiar, que vai crer junto com você. Pode sim acontecer, eu espero que aconteça, mas a maioria das vezes você vai precisar ir sozinho. A maioria das vezes você que vai precisar crer. E é só isso que você precisa. Não precisa da sua família te apoiando, não precisa que o seu companheiro
ou a sua companheira ele te apoie, você precisa ser a pessoa que vai acreditar na palavra que você recebeu. E é você que vai precisar sustentar o que você ouviu. É você que vai precisar continuar olhando para Deus. É você que vai precisar olhar e dizer, eu acredito. Mesmo que tudo comece a falhar no caminho, você vai precisar olhar e dizer, eu confio em Deus. Só que, uma pergunta que eu me fiz muito nesse processo, e às vezes eu ainda faço, é, pai, como? Como eu vou continuar olhando para o Senhor se tudo está dando errado? Eu saí do meu trabalho, eu tranquei a minha faculdade por um tempo, e as coisas não andam como eu achei que andaria. E não tem resposta fácil para isso. A única coisa que tem é que se realmente algo foi de Deus para sua vida, é que você vai sentir uma paz no meio do caos. Você vai sentir uma paz quando você vê que tem uma conta para pagar e você não sabe como essa conta vai ser paga, mas você tem a paz de que ela vai ser. E isso me ajuda muito a ver que o Senhor está comigo em todo o processo, porque, de fato, nenhuma conta que eu precisei pagar ultimamente saiu do meu bolso. No sentido de eu trabalhei e tive para pagar aquilo ali. O Senhor, de fato, proveu cada conta. Não foi a mais e não foi a menos do valor que eu precisava, por exemplo, para pagar. E a forma como isso foi acontecendo foi tão absurda que, mesmo eu duvidando, mesmo eu questionando, ainda assim aconteceu. Aconteceu porque eu tomei o passo, eu dei o meu primeiro passo, e embora eu, às vezes, fale em olhar exatamente para Deus, ainda assim eu procuro viver para Ele. Ainda assim eu não fico questionando no sentido de reclamar. A gente tende a pensar que as bênçãos do Senhor, elas vão chegar na nossa vida e tudo vai continuar maravilha. O Senhor vai transformar esse ponto assim e ninguém vai sofrer. Mas não é assim que as coisas acontecem na Bíblia. Quando o Senhor pediu para Abraão sair da sua casa, ele saiu. E quando o Senhor falou para que ele esperasse que os filhos deles seria exatamente como a areia do mar, Abraão continuaria crendo. Essa era a expectativa de Abraão, de que ele continuaria acreditando. E de fato ele acreditou até o final. Só que quando as coisas começaram a ficar mais improváveis de acontecer, Abraão olhou assim e fez o que muito provavelmente a gente faz quando recebe uma palavra e vê que ela não está indo de acordo com as nossas expectativas. Ele olhou, ouviu o conselho da esposa dele e fez o que ele achou que deveria ser o certo. Ele pegou a sua serva e se deitou com ela. E a pergunta é, foi isso que o Senhor prometeu a Abraão? De que a descendência dele iria vir de alguém que não era a esposa dele? Não. E isso me faz olhar e ver que muitas vezes quando a gente se desvia do caminho que o Senhor tem pra gente, muitas vezes a gente vai querer justamente pegar aquilo que não vem do Senhor para solucionar o problema que a gente está enfrentando, só que a gente só vai colocar mais problema em cima do problema. E cara, isso é doideira. Porque a gente só vai estar atrasando o caminho que era pra gente estar trilhando, olhando para Deus. Então, nesse vídeo aqui, que é mais uma conversa, continue olhando para Deus. Não tente pegar um problema para tentar resolver um problema. Porque possa ser que para você seja uma solução. Mas se não foi a solução que Deus colocou na sua vida, provavelmente ela vai se transformar em um problema muito grande. E eu não quero que você passe por isso. Eu saí da minha casa, estou muito distante da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos que eu tinha naquela cidade. Mas aqui, eu sou muito mais dependente de Deus do que quando eu estava lá, no conforto da minha cama, no conforto da minha casa, tranquilo. E tudo que eu tenho hoje, eu tenho porque o Senhor me deu. E muita coisa que deu errado, não foi porque eu fiz algo errado, é porque tinha mesmo que dar errado. Muito lugar que eu entrei que o cenário só piorou,
Não foi exatamente eu que fui até lá e fiz as coisas achando que aquilo ali iria solucionar o problema. Eu fui, obedecendo a palavra de Deus, mas ainda assim as coisas pioraram. E nessa parte, a gente tende a duvidar. A gente tende a achar que não é o Senhor que está falando com a gente. Porque se é do Senhor, a gente tem a mania de imaginar que vai ficar tudo bem daqui para frente. Mas às vezes não é assim que funciona. Talvez amanhã as coisas piorem ainda mais. Talvez o Senhor chegue para você de noite e peça para você fazer uma doação para alguém com o pouco de valor que você tem, que lá amanhã você vai olhar e vai falar, cara, eu precisava desse valor, exatamente desse valor para pagar tal conta. E você só vai ter duas opções. Ou você faz, ou você duvida e não faz. E se você quiser uma dica para saber o que é ou o que não é da vontade de Deus, eu tenho duas, na verdade. A paz que excede todo entendimento, de que tá tudo dando errado. E nesse momento na minha vida, muita coisa tá dando. Mas ainda assim, eu tenho fé que tudo vai terminar bem. Eu consigo sentir uma paz absurda de que tudo vai terminar bem. Não para mim somente, mas para aqueles que o Senhor vai estar me levando para estar abençoando através de mim. Porque a bênção não é somente sobre mim. Essa história não é mais sobre mim. Era sobre mim quando eu estava na minha cidade, querendo viver a vida do meu jeito. Mas a partir do momento que eu saí da minha casa, essa história não é mais sobre mim. Então eu tenho que olhar para Deus. E a segunda dica é se estar baseado na palavra. Se tudo que você está passando, ou se tudo que o Senhor está te pedindo está baseado na palavra. O Senhor não vai te pedir para fazer algo que vai contra a palavra dele. Ele não vai te pedir para você se ajuntar com alguém que não está andando com a palavra dele. Ele não vai pedir para que você faça coisas absurdas que vá ofendê-lo. Mas pode ter certeza que ele vai te pedir muito. E esse muito vai ferir você. Mas nesse muito que ele vai te pedir, e que certamente vai te ferir, você ainda deve continuar olhando para ele. Continue olhando para Deus. Porque uma hora, mesmo que as coisas piorem, e eu não vou mentir para você, pode piorar. Mas mesmo assim, se piorar, ele ainda assim será o escape. Ele ainda assim vai trazer a solução no momento que ele quiser. O Senhor não vai fazer as coisas somente porque você está chorando muito. Somente porque você está pedindo para fazer do seu jeito. Ele vai fazer as coisas da forma que lhe caber fazer. E o seu papel é justamente continuar sustentando, olhando para Cristo, mesmo que ninguém olhe junto com você, mesmo que ninguém acredite com você. Continue olhando para Deus, porque certamente Ele vai continuar te auxiliando, no tempo dele, do jeito dele. É isso, tamo junto. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, a gente vai estar trazendo mais vídeos aqui sobre isso. Eu vou contar mais a minha história de como está sendo esse processo da minha mudança para outro estado. E só um detalhe, eu me mudei sem dinheiro nenhum, tá? Eu não tinha mais do que R$ 1.200 na minha conta. Então, é o Senhor na minha vida desde o momento que eu saí até hoje. E eu não posso perder os meus olhos em direção a Ele. Se eu perco, eu faço alguma coisa que desagrada e, consequentemente, as coisas tendem a desacelerar. Então, mesmo que tiver tudo indo de uma forma declinante para você, talvez para o Senhor ele esteja subindo. Mas não significa que é na sua velocidade e nem do seu jeito. Fica com Deus, um forte abraço.